Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney. Nossa unidade curricular é Game Design, aula de hoje, e vamos dar continuidade aí na nossa maratona aí por dentro da mente do Game Design, tá? Então nós temos aí várias atividades rolando, né? O nosso GDD lá, etapa 1, 2, 3, 4, mais as atividades dentro da sala de aula. E tá uma correria aí, né, para nós. Então vamos correr atrás do prejuízo aí, que agora estamos aí na caminhada aí para as férias, né? Daqui a pouco aí, semana que vem aí, a última semana para vocês poderem descansar, dar uma folga aí da cara do professor, né? Ficar melhor para vocês aí, dar uma pausa aí, uma refrescada na mente. Mas vamos dar continuidade aí, vamos terminar com chave de ouro essa semana, a outra. Força aí, força que nós chegamos lá, né? Essa aqui, na verdade, é a continuação da aula passada, então a gente já viu isso aqui, tá? Tô só passando os slides aqui. Então a gente começou aqui essa parte na aula passada, no finalzinho lá. Então vê as narrativas estruturadas dos dois grandes modelos, os modelos lá do Joseph Campbell, tá? O monômito. A gente viu toda a estrutura dele. Quem lembra aí na sala aí da estrutura? Tá? E a gente já passou um vídeo antes de começar essa estrutura, tá? Não vai ser necessário passar o vídeo de novo. Só no caso que vocês queiram lembrar, eu posso postar lá o vídeo no Classroom agora. Posso colocar lá agora já o vídeo, daí se vocês quiserem assistir aí de novo aí individual aí para responder as nossas atividades que vai ter. Tá bom? Então aqui nós temos as etapas, né? As etapas clássicas de Campbell. Então a gente vai retomar aqui de novo. Chamado da aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, provação final, retorno do Elixir. Tá? Nós temos também a adaptação de Vlogger, né, que usa as 12 etapas. A gente também já viu sobre isso. Os roteiristas usaram aí em grandes filmes aí como Rei Leão, Star Wars, né, e outros jogos também, alguns games aí também. O arquétipos de Jungianos, né? Então também a gente viu que ele pegou aí, estudou os 12 arquétipos e fez ali a representação aqui como herói, sábio, inocente, que ajuda o personagem na profundidade e propósito nos jogos, tá? Então trazendo aqui para a área de jogos. Eu tô passando rápido, tá, turma? Porque a gente já viu isso aqui, tá? Só recapitulando aí a nossa memória para a gente começar a dar continuidade à nossa aula de hoje. Tá? Jornada aplicada aos jogos, então vimos a narrativa interativa, né? A gente assistiu o filme lá também da Jornada do Herói, tá? Eu vou colocar para vocês ali agora no link lá, se vocês quiserem dar mais uma olhada ainda. Não vou precisar passar de novo, o vídeo é 5 minutos, mas a gente vai perder 5 minutos aí da aula, então não seria interessante a gente rever de novo esse vídeo. Só se vocês quiserem mesmo muito, tá? Então, com alguns exemplos aqui da jornada do herói aplicada em alguns jogos, né? Como Zelda, God of War, Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, né? Esses jogos aqui usam a jornada do herói aqui em primeira pessoa, tá? Então a gente estava aqui com esse vídeo, a gente viu na última aula e a gente deu continuidade daqui para frente. A gente parou aqui no vídeo, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir aí. Se alguém tiver memória melhor do que a minha, porque a minha me prega peças. Também como muitas aulas eu tenho, então prega peças mesmo, e aulas às vezes parecidas, e às vezes conteúdo que eu já passei também para outra turma. Então fica meio confusa a minha ideia, apesar de eu ter um bloquinho de notas ali, de papel e caneta mesmo que eu escrevo, eu acabo me perdendo às vezes. Então a gente viu esse vídeo aqui. Eu vou pedir só um minutinho para vocês que eu vou colocar esse vídeo lá no Class para vocês, se vocês tiverem interesse de ver de novo, né? Tá? Então eu vou colocar aqui vídeo Jornada do Herói. Só um minutinho. Aguenta um minutinho aí que o professor já retorna para nossa aula. Alguém lembra aí da nossa aula? Quer comentar alguma coisa enquanto isso? Enquanto eu estou aqui preparando o material? Então eu mandei o vídeo lá para vocês, se vocês quiserem assistir de novo, né? Com calma, com paciência, porque depois tem um exercício lá, talvez vai precisar
retomar de novo esse conteúdo, lembrar esse conteúdo, então já fica disponível para vocês lá. Lá é bonito, né? Ali. Ou aí. Então vamos dar continuidade aqui. E o resumo da jornada do herói, então, o herói é uma estrutura narrativa em etapas, usada, né, no mundo dos cinemas, usamos também nos games, nos livros e no design de experiências também. Ele transforma, ele mostra, né, personagens, a transformação de personagens principais, desde o momento comum até o retorno de alguém renovado, né? Tá bom? Então essa aqui é o resumo aí da jornada do herói, tá? Pra gente retomar, então, dar lembranças aí à nossa memória que às vezes nos engana, né? Então a aula anterior a gente falou bastante sobre a jornada do herói. Quem lembra aí da jornada do herói? As principais etapas, então, eu separei em 12 aqui, tá? As principais. O mundo comum, o herói vive sua vida normal, né? O exemplo aqui de Skywalker e o Totine. E também no 2, né, chamado da aventura, chamado a aventura, algo acontece e convida o herói a sair da zona de conforto. O item número 3 aqui, né, uma das etapas também, recusa do chamado. O herói sente medo, dúvida e nega o desafio. E o 4 aqui, o encontro com o mentor. Alguém sábio aparece para orientar. Exemplo aqui, né, o Gandalf, o mestre Yoga. No 5º aqui, a travessia do limiar. Ele aceita o desafio e entra em um novo mundo, como conflitos, descobertas que começam e algo mais aí. No item 6 aqui nós temos a etapa 6, nós temos provas, aliados e inimigos. Nessa etapa aqui o herói enfrenta obstáculos, ganha aliados e lida com vilões, tá? Nós temos 12, então nós já vimos 6. A etapa 7, a aproximação da caverna secreta. Momento mais difícil que se aproxima. Aqui acontece a questão da crise pessoal ou externa com o personagem e com o jogador também, provavelmente. Na etapa número 8, a provocação central. A grande batalha, desafio acontece aqui nessa etapa. Riscos reais de confronto e até morte, né? Então aqui causa esse sentimento aqui nessa etapa. Aí nós temos na sequência a etapa da recompensa. Aqui é onde que o herói conquista algo importante. Ele conquista algum objeto, ele tem aqui a salvação, ou o poder da sabedoria. Por exemplos, né? São exemplos aqui. E na etapa 10, o caminho de volta, quase retornando aí, quase finalizando aí a sequência. Ele precisa retornar, mas não é mais o mesmo. Então aqui ele já teve, né, ali o aperfeiçoamento, ali teve as melhorias, teve a história contada, aperfeiçoada, a experiência, né? Então aqui volta ao caminho, o caminho de volta. 11ª, a ressurreição. Então essa etapa aqui ele passa por uma última prova, que aí surge o renascimento, né? Aí renasce de novo e nessa etapa normalmente renasce mais forte, né? Aqui há a ressurreição do personagem. E a última, 12ª, o retorno com o Elixir, né? A volta comum com algo que pode transformar os outros, né? Então aqui ele, além de ser transformado, ele traz o poder de transformar outras pessoas. Dentro desse contexto aqui, seja ele, né? Nós estamos trazendo para o gamer isso, né? Mas isso acontece, lembra que a gente falou? Nas literaturas e no cinema também. Beleza? Até aqui tranquilo, turma? Questão das atividades lá, a gente ficou meio confuso na última aula. Eu coloquei as atividades e não tinha explicado ainda, algumas pessoas fizeram, né? Já se adiantaram, não sei como, sei como sim, né? Vocês são inteligentes e são espertos, então se adiantaram, mas a gente vai dar continuidade nessa aula aqui. Tem que fazer as atividades lá. Agora, para a atividade, a gente vai fazer, a gente vai assistir o trecho selecionado do trailer do Horizon Zero Dawn, tá? Então a gente vai identificar dentro dessa intro aqui, né, do trailer, que é um jogo que tá do PlayStation, tá? O trailer oficial da PlayStation, da Sony.
E a gente vai ver a etapa da jornada do herói que está sendo representada nessa cena. Então a gente vai fazer uma análise dessa introdução, tá? Se vocês quiserem procurar outras referências dentro da internet ali, dos vídeos, alguma coisa sobre o jogo também, a história do jogo. Mas dentro dessa introdução aqui que eu vou passar para vocês ali em forma de vídeo daqui a pouco, a gente já faz essa análise e captura ali essa etapa do herói dentro dessa análise desse trecho, tá? E o item número 2, a gente vai justificar a escolha com base nas etapas de Campbell ou Vogler, tá ok? Entendidos? Então, a atividade é essa, tá lá no Clash já. Eu já falei para vocês que alguns colegas aí, alguns alunos aí já deram início, né? Eu não tinha apresentado ainda os slides, mas tinha colocado o exercício lá na plataforma do Google. Aí alguns alunos já se adiantaram, não vejo problema nisso, tá? Se fizeram correto, pelo que eu estava vendo lá, tá de acordo com o que eu pedi, mas a gente não tinha apresentado na aula ainda, então eu vou apresentar e dar o tempo aqui adequado para vocês responderem, tá? Então, com base na estrutura e métodos narrativos da jornada do herói apresentada na aula, vamos analisar algumas cenas do recortes ali para analisar o game, né? A gente não consegue analisar o game inteiro nessa aula, né? Porque a gente teria que pegar trechos longos ou até jogar esse jogo dentro da aula para a gente analisar com uma estrutura perfeita sobre a jornada do herói dentro desse jogo, tá? Então a gente não consegue fazer isso, então a gente vai analisar ali recorte, né? Mesmo ali a introdução mesmo do game, do Horizon Zero Dawn, tá? E por isso vamos utilizar o trailer desse jogo mesmo, que eu falei para vocês, com algumas adaptações. Ele está no link aqui que eu vou passar para vocês, que está no slide, tá no YouTube, está em inglês. Eu trouxe ele traduzido, tá? Para facilitar um pouco, mas se você quiser assistir ele na íntegra em inglês, até é melhor, né? Ele é mais rico em detalhes na língua própria dele mesmo, até o áudio fica melhor. Então você fica à vontade de fazer isso também. E vocês deverão identificar dentro dessa cena, analisar e relacionar qual etapa da jornada do herói ele pertence. Lembra das etapas que a gente falou? Das últimas que a gente falou, falamos 12 etapas, né? Então, dentro dessas 12 etapas, vocês vão identificar dentro dessa cena qual etapa a jornada do herói ela pertence. Tá ok? Aqui está, né, uma estrutura aqui sobre o jogo, né? O desenvolvedor é a Guerrilla Games. Os designers é o David Ford e o Mike Nash. O game writer é o John Gonzalez e o Benjamin McQuall. Compositores da trilha sonora, Joris Deman e Niels Van Lest. E o gênero é ação e aventura. O subgênero desse jogo é RPG, furtivo, né? Stealth, TPS, Third Person Shooters e plataforma 3D. Temática desse jogo é mundo após apocalipse, tecnológico, cyberpunk e medieval. Tá? Modo de jogabilidade desse jogo é single play, terceira pessoa, sandbox. A sinopse segue a trama de Aloy, uma caçadora de um futuro pós-apocalíptico, onde as criaturas mecanizadas colossais dominaram o mundo. E ao longo do tempo, a evolução humana regrediu até uma sociedade tribal. Ok? Então essa é aí o nosso resumo do nosso jogo, da nossa jornada aí, dentro da nossa jornada do herói, sobre o game Horizon Zero Dawn. Ok? Vamos lá então ver 2 minutinhos ali, é o trecho do filme. Depois a gente volta na atividade de novo. Saiu lá? Saiu o áudio aí? Tá. Por toda a sua vida, você tem procurado. E os anciões têm te trazido de volta.
maldição. Ela veio do nada. Quando me disseram para criar, não questionei. Você sempre insistiu por respostas. Esforçou-se até o limite. Aqui no vale, podemos ser párias, mas é seguro. Lá fora, garota, você estará perdida. Você não terá um lugar para ir, ou alguém para confiar. Estará caçando numa charada dentro de uma selva de mistérios. O mundo dos anciões. Quais segredos se escondem sobre suas ruínas? Porque a terra não é mais nossa. Essas perguntas, Eloy, a tribo proibiu. E se respostas forem pior do que não saber? Quer me ajudar? Ou sair do meu caminho? Então esteja preparada para a escuridão. E cuidado com o que te traz para a luz. Mesmo que encontre o que procura. Como sabe se isso olha, você veio do nada e morrerá como nada. Eu vim de algum lugar. Mesmo que isso me destrua, eu vou até o fim disso. PlayStation. Vamos lá, turma, então? Nós estamos na atividade, então. Então, eu vou voltar na tela aqui anterior da atividade e agora a gente vai desenvolver a atividade lá, tá? Eu acredito aí que 15 minutinhos aí vocês conseguem me responder. Tá? Deixa eu abrir aqui a atividade, lembrar qual que é a atividade agora. Tá, atividade 1 de 24, né? Por isso que algumas pessoas fizeram. Tá? Porque eu acreditava que ia dar tempo de fazer na aula anterior e não deu. Tá? Deixa eu só alterar aqui a data então para a data de hoje. Hoje é dia 1º/7. Beleza, então? Vamos lá? 15 minutos então para a turma aí. Gabriele, Iale, Mariana e Yasmin já fizeram, tá? Então vocês podem, nesse período aí de vocês, fazerem outras atividades aí que não foram feitas, né? Nós temos atividade 2 lá de 2024. Do dia 24 também. A Gabriele e Yasmin, elas fizeram também, não estão em débito, elas estão ótimas aí na entrega dos exercícios, né? E a gente tem as etapas ali 1, 2, 3 e 4 do nosso GDD. Então, se vocês não fizeram, meninas, vocês que já entregaram essa atividade, bora lá elaborar ou aperfeiçoar aí essa entrega do GDD, tá? Ajude a equipe de vocês aí. Não esqueça da equipe, tá, turma? Esse trabalho da etapa 1, 2 e 3 e 4 é em equipe, tá? Então, bora lá? Beleza? Da minha parte tá beleza. Da parte de vocês aí, como que tá?
Às vezes o professor faz confusão, lembra que eu falei para vocês? Então vocês têm que me interagir comigo aí. Professora Nicole, dá uma ajuda aí, tá? Então essa atividade aí, vou contar aqui agora, 15 minutos aí para vocês, tá? Deixa eu só mostrar aqui a tela lá do Class. Então lá tá lá a tela do Class, tá? Atividade aqui, ó. Acabei de renumerar ela. Atividade 1 dos 7. Tá aqui a estrutura dela, tá ali a estrutura no PowerPoint, eu vou voltar lá de novo. E aqui tá, as meninas me entregaram, tá? Essas meninas me entregaram. Então elas podem desenvolver outras atividades aí que tá pendente ou revisar alguma outras aí, como as etapas do GDD A1, A2, A3 e A4. Tá ok? Então deixa eu voltar no PowerPoint de novo. Beleza, essa é a nossa tela aí que vai ficar. Uhum. E aí, turma, tudo bem? Como que tá o andamento aí da atividade? Já deu 15 minutos. Me dão um retorno de vocês aí, como que tá? Eu acho que só quem me entregou aqui, diferente, a Mariana, que entregou agora. Quem que entregou agora? Thaís? Veja aí quem me entregou, quem tá para entregar, quem tá terminando. Quem que não fez nada aí? Aumentou um só no meu quadro aqui de tarefas. Thaís entregou agora, né, Thaís? Beleza. Quem mais vai entregar aí para mim? Da Mariana eu gostei teu, Mariana. Você conseguiu encontrar bastante etapas aqui, né? E deixou bem organizado aqui.
Um mundo comum, cena de Eloy criança vivendo com o Roast, seu mentor fora da tribo dos Nora. Análise, aqui vemos o mundo normal da Aloy. Ela é uma para isolada da sociedade e vive à margem sem saber que são seus pais. Etapa, mundo comum, ponto de partida da herói, onde ela ainda desconhece o seu destino. Etapa número 1. Etapa da jornada do herói, mundo comum, chamado aventura, cena... O Eloy começa a se questionar sobre a sua origem, sobre os mistérios por trás das máquinas. Análise, esse chamado é tanto interno, descobrir quem é, quanto externo, enfrentar ameaças crescentes a máquinas corrompidas. Essa etapa é chamada aventura, algo fora do comum e funciona para uma jornada. E não, ficou perfeito da Mariana. Ela entregou no dia 25 já, né? Já tinha feito. Perfeito. Alguém mais aí vai entregar? Não é puxar sardinha, turma, mas quando for entregar trabalho do professor, pelo menos nesse nível aqui, né, Mariana? Parabéns. Tem que elogiar quando se tem mérito, né? Coisas boas, né? Os outros entregaram no prazo, entregaram, também tão bons. Só que esse se destacou. Tá bom? As meninas também foram rápidas, entregaram rápidos ali, né? 24 e 25 já entregaram as atividades. Antes ainda de eu apresentar, entender o conceito já da aula, parabéns. Né? Tanto a Gabriele, quanto a Yali, quanto a Yasmin e a Thaís, que entregou agora. A Thaís entregou agora, né, Thaís? Mas alguém entregou agora? Vai entregar agora? Thaís também fez um bom desenvolvimento aqui. Ela fez em forma de redação, né? Diferente ali do projeto da Mariana, que fez em tópicos, mas tá bom também. Concluiu todas as etapas aí, né? Que precisava ser concluídas e enxergar a análise dentro do jogo. Pedro acabou de me entregar aqui. Quem mais está pronto para entregar já? Está próximo da entrega aí. Pedro também fez em tópicos ali. Fica legal, fica organizado assim, né? Não que eu não goste da redação, da estrutura de redação, né? Mas estrutura de parágrafo fica bom também. Só que em tópicos a gente consegue deixar mais visual organizado, né? Também fez as 12 etapas, ele conseguiu enxergar as 12 etapas dentro desse trailer, desse jogo. Talvez já conhecia o jogo também, não sei. Ah, o Pedro fez com o Luiz. Pedro, já que você fez com o Luiz, pede pro Luiz também copiar e postar no class dele, tá? Individual. Porque eu analiso as notas individuais daí, tá? Mesmo sendo o mesmo trabalho juntos, eu tenho que ter os arquivos separados, tá? Cada um tem que ter o seu lá. Pode deixar do jeito que tá aqui, mas só faz uma réplica lá, uma cópia na conta do Luiz Carlos Santos Costa. Beleza? Precisa aparecer para mim aqui nas atividades entregues do Luiz. Beleza, turma? Beleza, Luiz? Mais um tempinho ou posso continuar aqui? A gente vai continuar fazendo análise ainda dentro desse trabalho aí. A próxima etapa aqui do nosso slide é a apresentação aí das etapas, das 12 etapas da jornada do herói. Fazer uma análise sobre isso junto com vocês. Análise de vocês ficaram boas? Estão boas sim, tá? A Gabriele conseguiu encontrar 5 etapas, tá? Não sei se ela ia terminar ou já terminou. Mas se ela só enxergou 5 etapas, não tem problema, né? A ideia era encontrar as etapas dentro da análise desse vídeo ou procurar mais materiais e tentar analisar, encontrar as etapas
né? As 12, não necessariamente teriam as 12 dentro do jogo, ou você veria as 12 dentro do jogo. Essa que é a dinâmica da atividade, né? Você enxergar essas etapas dentro do jogo, né? Ou dentro de uma cena, que foi o nosso caso aqui, né? Teríamos que analisar o jogo inteiro. Tem gente que conhece o jogo, então talvez fica mais fácil. Tem gente que não conhece, foi através do vídeo. E tem gente que ainda foi além do vídeo, foi além, né? Foi pesquisar, foi atrás, para entender um pouco melhor sobre esse jogo. Mas beleza? Vamos dar continuidade então aqui na nossa aula. Tá? Quem quiser continuar mandando para mim aqui, pode mudar. O status de 4 mudou para 6 só, então só o Pedro e a Thaís que me entregaram a mais. O restante está em dívida aí com o professor ainda, tá? Depois não vão reclamar das notas final do trimestre aí. Então vamos dar continuidade aqui. Então vamos à análise dentro das 12 etapas aí, dentro dessa jornada Game Jam aí que a gente fez dentro da sala de aula. Então nós temos a personagem principal. Nós temos aqui a matriarca, explica sobre as terras antigas. Nós temos Aloy, que vence o arauto da morte de Hades. Silas entra em contato com a Aloy. Aloy enfrenta a máquina mais poderosa da arena. Aloy é apresentada. Aloy presa na arena de combate. Aloy chega na terra das antigas civilizações. E Aloy conhece Ernest. Ok? Esse é o resumo aí da jornada aí dentro desse game. Tá ok? Então nós temos o resumo aí das cenas e da história desse jogo. Tá? Beleza? Então, vamos continuar? Então aqui nós temos a fórmula da jornada do herói em 12 simples passos, tá? Já no próximo slide eu vou tentar aumentar um pouco a imagem aí para vocês verem essa imagem das 12 etapas aí dos atos, ato 1, ato 2 e ato 3, tá? Em qual etapa da jornada do herói de 12 passos cada parte do jogo apresentada anterior se encaixa? Você consegue encaixar ali essa parte aqui da nossa jornada, do nosso jogo aqui, dentro dessas etapas aqui? Essa aqui é a dinâmica aqui, da gente tentar entender como que funciona aqui. Você conseguiria encaixar? Deixa eu mostrar aqui as etapas aumentadas aqui. Tá? Então aqui a gente tem etapa 1, consciência limitada de um personagem, mundo comum. Tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Então nós temos aí consciência limitada de um mundo, de um problema no mundo comum. Nós temos ali dentro do ato 1 ainda, etapa 2, aumento da consciência, o chamado aventura, né? Nós temos aqui dentro do ato 1 ainda a relutância, a mudança, a recusa do chamado. Dentro ainda, etapa 4 do ato 1, nós temos superação da redundância, encontro com o mentor. Tá? Aí nós temos ato 2 aqui, etapa 5, cruzamento do limiar, comprometimento com a mudança. Dentro do ato 2 ainda, etapa 6, nós temos teste, aliados e inimigos, experimentando a primeira mudança. Dentro do ato 2 ainda, etapa 7, nós temos aproximação da caverna profunda, preparação para uma grande mudança. Dentro do ato 2 ainda, etapa 8, provação, nós temos a tentativa de uma grande mudança. E a etapa 9 do ato 2 ainda, nós temos a recompensa. Tá? Consequência de tentativas, melhorias e retrocessos. Tá ok? Etapa 3 aqui, né? E a última,
Nós temos o ato 3 e a etapa 10, 11 e 12, que são as últimas. Nós temos entrada da volta, rededicação à mudança, né? Nós temos a ressurreição, a última tentativa de uma grande mudança, a etapa 11. E a etapa 12, o retorno do elixir, domínio final do problema. Ok? Então essas são aí as nossas etapas formuladas aí, a jornada do herói. Tá? Dentro disso aqui vocês conseguiriam encaixar a cena que eu fiz anterior aqui. Dá uns minutinhos para vocês pensarem aí, tentar enquadrar aqui, né? Vocês já fizeram a atividade, claro. Eu já analisei algumas ali. Alguns não me entregaram. Um minutinho para vocês pensarem um pouco aí. A gente já volta. Conseguiram encaixar aí, turma? Bora lá, turma. Então, etapa 1 ali. O que vocês acham? O mundo comum. O que a gente vai ligar ali? Vamos dar continuidade ali? Então, etapa 1, a gente encaixaria essa cena aqui. Tá? Etapa número 2, essa cena aqui. Tá? O chamado da aventura. Primeira cena, mundo comum. A terceira etapa ali nós encaixaríamos. Terceira e quarta cena ali nós encaixaríamos. Na quarta cena, desculpa, o encontro com o mentor. Tá? Na quinta etapa ali, né? A gente encaixaria essa cena aqui. No sexto a gente encaixaria essa cena aqui. Na sétima etapa nós encaixaríamos essa cena aqui. Na nona etapa essa cena. E na última aqui encaixaríamos essa cena aqui, que é o retorno com o elixir. Tá? Alguém discorda aí dessa situação aí? Beleza? Ninguém discorda? Então a gente fez esse quadro aqui baseado nessa experiência aqui, tá? Vamos voltar aqui nosso. Então aqui a matriarca, né? A matriarca lá. A Eloy vence o arauto da morte, do Hades. A Cillian aqui, a cena da Aloy enfrentando a máquina, a Eloy sendo apresentada, a Eloy presa na arena. A Eloy chega na terra antiga das civilizações e a Aloy conhece Enid. Tá? Baseado nisso, a gente respondeu aqui as etapas das 12 passos aqui, 12 etapas da jornada do herói, ok? Resumo do arquétipo aqui de Jungianos, tá? O que é? O que são arquétipos? Arquétipos são modelos mentais universais de personagens, ideias ou comportamentos que existem no inconsciente coletivo, segundo Carl Gustav Jung, tá? Então eles aparecem repetidamente em mitos, sonhos, contos e jogos. São figuras primordiais que todos reconhecem. Tá? E por que isso é importante nos jogos, né, turma? Então até agora a gente está falando aqui sobre essas questões. E por que isso é importante nos jogos? Eles ajudam a criar personagens. Então essa estratégia aqui, esse conceito ajuda a criar personagens com propósito, identidade e impacto emocional. Muito importante aí na criação de jogos. Usar arquétipos torna a história mais envolvente e familiar para o jogador, mesmo que inconscientemente. Tá certo? Então é importante aqui. Um personagem pode mudar de arquétipo ao longo da jornada? Em muitos jogos, o herói começa inocente, se torna sábio, rebelde ou líder. Então isso é importante a gente saber que isso aqui pode acontecer sim. Tá ok? Tranquilos? E aqui nós temos alguns exemplos de arquétipos dentro de alguns jogos aqui, tá? Vou tentar aumentar aqui também porque está pequeno.
Então, herói, ele é corajoso, enfrenta desafio e busca superação, né? A gente pode ver Zelda, pode ver no Link, né? O Kratos no God of War. A gente pode ver dentro também o sábio, arquétipo sábio. Nós podemos ver, ele busca a verdade e orienta com sabedoria. A gente pode ver isso dentro do Mestre dos Magos e do Gandalf, né? Tá ok? A gente pode ver também outro arquétipo aqui, inocente. Otimista, acredita no bem e quer ser feliz. A gente pode ver isso no Mario e no Ash do Pokémon. Outro arquétipo aqui é explorador. Busca liberdade, aventura e autoconhecimento. A gente consegue ver isso bem claro no jogo, a personagem Lara Croft e do Aloy. Né? Na Aloy a gente também consegue ver isso. Tá? Rebelde. Gosta de quebrar regras, provocar mudanças. A gente pode ver isso no Joe, do The Lost of Us, e do Cyberpunk, né? O V do Cyberpunk. Tá? O amante valoriza a conexão e os sentimentos. A Riff e a Ellie, né? A gente pode ver nesses personagens aí a valorização da conexão e sentimentos. O amante valoriza isso. O cuidador, o arquétipo do cuidador. Protetor, ajuda os outros e pensa no coletivo. A Sam, né? E Death Strange. Criador, imaginativo, inovador, artístico. Né? É o Steve aí do Minecraft. E do Siemens também. A gente consegue ver esse imaginativo, inovador e artístico. E o arquétipo governante, líder que busca controle, estabilidade e ordem. Imperadores, reis, chefes de guilda. Outro lugar aqui, né? Outro arquétipo. Bobo da corte. Tem leveza, humor, diversão, quebra de tensão. Claptrap e o Crash. A gente consegue ver isso. Arquétipo cara comum. Simples, realista, busca pertencer, né? O SJ do GTA e o Clementine. E o mago, transformador, acredita em visões, inspirações em fé. No geral, e dos magos do RPG, a gente consegue ver esse poder aqui, esse arquétipo transformador, acredita em visões e inspirações da fé. Tá? Então são exemplos aí. Tá ok? Essa atividade aqui eu acho que vocês já fizeram, né, turma? Só me lembre aí, me reforcem aí essa memória. Do Tomb Raider. É a mesma história, acho que da atividade anterior. Eu coloquei na aula anterior a atividade e não tinha apresentado a aula ainda. E algumas pessoas fizeram, tá? E outras não fizeram. Normal, né? Deixa eu ver aqui como que tá. Vou voltar aqui agora. Deixa eu ver essa atividade aqui. É atividade... exatamente. Então tem dois níveis, né? O Easy e o Hard. Gabriela, Yali, Mariana, Thaís, Yasmin. As duas Yasmin me entregaram. A Gabriela e a Costa. E o resto não me entregaram. Tá? Então vocês também estão em débito aí com essa atividade. Tá bom? Vou dar mais uns minutinhos aqui para vocês fazerem essa atividade aqui, tá? Vocês vão escolher qual que vocês querem me entregar. E vamos fazer aí agora essa atividade aí. Que eu vou alterar aqui a data dela, que estava a data para o dia 24, que era a aula que a gente teve e acabou não dando tempo de fazer, ou nem começar ela. Alguns começaram, mas a gente não deu início realmente nela. Tá? Desculpa aí esses imprevistos aí, porque eu tinha programado isso para a aula anterior, somente não tinha dado tempo de a gente começar. Mas a gente vai dar continuidade nessa aula, que agora você tem uma estrutura melhor aí da aula, para tentar entender um pouco mais essa atividade aqui. Então, bora lá entregar? Mesma história. Quem entregou, revisa o trabalho, dá uma olhada na atividade 1, na etapa 1, 2, 3 e 4 lá do GDD. E eu acho que 10, 15 minutos é o suficiente aí para essa atividade aí, turma.
tá? Você vai escolher então ali se você quer a atividade de fixação, escolher 3 personagens de games diferentes, desenvolver uma análise de conceito arquétipo desses 3 personagens, falando sobre a motivação, características e diferença entre si, tá? Ou modo hard, que daí é um parágrafo falando sobre a aventura, sobre o artigo R Games e aventura onde analisam a jornada do herói de Campbell e Vlogger do game Tomb Raider, tá? Tá disponível ali para vocês também. Deixa eu colocar o link ali para vocês, se eu não coloquei, do hard, tá? Eu acho que não, tem gente que não vai querer fazer o hard, mas vamos deixar disponível ali. A jornada do herói, tá? Tomb Raider tá ali. Então, o material tá ali para vocês se vocês quiserem ler, tá bom? Então, combinado assim, turma? Tudo bem? Me responda aí se tá tudo bem. E aí, beleza? Então, turma, eu acho que é isso aí, né? Vocês conseguiram dar conta do recado de hoje? As atividades aí? Como que foi? Me expliquem aí. Vocês estão me dando migué? Me responda aí. Professora Nicole, tudo certo? Beleza. Dá uma conversadinha com nossos queridos aí para eles entregar nossas atividades aí, tá? Beleza? Então é isso aí, né? Eu acho que por hoje a gente fica por aqui. Daqui a pouco eu retorno com a Nicole depois do intervalo aí com a outra turma, né? Beleza, então? Tranquilos? Podemos nos despedir? Então, até a próxima. Aquele abraço.